Você já se sentiu preso em um ciclo de dor, como se estivesse nadando contra a corrente, exausto e sem ver a margem? Aquela sensação de peso no peito, de que algo fundamental está fora do lugar, é mais comum do que você imagina. E se eu te dissesse que existe um segredo chocante, uma virada de chave que pode acabar com essa dor imediatamente, você acreditaria? Muitos de nós passamos a vida inteira buscando soluções complexas para problemas que, no fundo, pedem uma abordagem mais simples, quase contra-intuitiva. Parece bom demais para ser verdade, eu sei. Afinal, fomos ensinados a lutar, a resistir, a dar um jeito em tudo. Mas o que aconteceria se a verdadeira libertação não estivesse em mais uma batalha, e sim em um movimento de entrega? E se a chave para a serenidade e a paz estivesse exatamente onde você menos espera, na aceitação profunda do que é? Essa pode ser uma ideia que choca, especialmente para quem vive na lógica da conquista e do controle. Mas a realidade é que a vida, muitas vezes, nos convida a dançar com o inevitável. Pense nisso. Quantas vezes sua lógica te levou a um beco sem saída, enquanto sua intuição tentava sussurrar um caminho diferente? A dor que você carrega pode ser, na verdade, um convite disfarçado para uma transformação radical, um sinal de que é hora de abandonar velhas formas de ser. Não é sobre desistir, mas sobre recalibrar a bússola interna, permitindo que a vida, com sua sabedoria inerente, nos guie para um lugar de maior fluidez. Prepare-se para desvendar um caminho que muitos ignoram, mas que guarda a promessa de uma clareza e uma leveza que você nem sonhava serem possíveis. Esteja pronto para questionar o que você sempre acreditou sobre controle e para descobrir a força oculta da rendição. Você vai aprender a integrar suas experiências, cultivar a gratidão e abrir espaço para a verdadeira confiança no fluxo da existência. É uma jornada que pode começar agora, e a recompensa é nada menos que a liberdade de viver plenamente. Ah, meu amigo, quantas vezes a gente não se pega ignorando aquele cutucão da intuição, não é mesmo? É como se tivéssemos uma bússola interna, uma voz que tenta nos guiar, mas a gente insiste em seguir o mapa da lógica pura, aquele que a mente racional nos impõe. E cá entre nós, essa batalha interna entre o que sentimos e o que deveríamos fazer acaba nos desgastando, nos afastando da verdadeira serenidade. É nesse embate que a gente, muitas vezes, perde a sintonia com o chamado silencioso do amor, seja por um propósito, por uma paixão, ou até mesmo por uma alma gêmea que a vida tenta nos apresentar. Pense comigo, sabe aquela sensação de não, isso não está certo, mesmo quando tudo parece perfeito no papel? Pois é, essa é a sua intuição batendo a porta. E ela tem um recado importante. Quando a gente insiste em não ouvir, a dor começa a se instalar, não como um castigo, mas como um lembrete persistente de que estamos fora do nosso eixo. É nesse ponto que a vida, com sua sabedoria peculiar, começa a nos dar uns puxões de orelha, mostrando que há um caminho de maior fluidez se apenas nos permitirmos sentir. Muitas vezes, a resistência em ouvir a intuição vem do medo do desconhecido, do que pode acontecer se a gente largar o controle. É como se estivéssemos agarrados a um paraquedas rasgado, com medo de soltar e descobrir que existe outro, novinho em folha, esperando para nos levar suavemente ao chão. Essa luta contra o que a alma pede é exaustiva e impede a libertação que tanto buscamos. Que tal começar a fazer pequenas pausas ao longo do dia, para simplesmente sentir o que está acontecendo dentro de você? O processo de aceitação da intuição não é sobre virar as costas para a lógica, mas sobre encontrar um equilíbrio. É sobre permitir que a intuição seja uma parceira da razão e não uma rival. Imagine que a sua intuição é uma espécie de GPS interno que já sabe o destino e o melhor caminho, mesmo que você não consiga enxergar todas as curvas no mapa. Se você permitir que essa voz suave te guie, perceberá que muitas das suas dores são, na verdade, sinais de que você está indo na contramão do seu próprio coração. Um exercício simples que pode ajudar é o da respiração consciente. Pare por um minuto, feche os olhos e pergunte a si mesmo: o que eu realmente sinto sobre essa situação? Não tente racionalizar a resposta.
Apenas observe o que surge. Essa prática, por mais trivial que pareça, abre espaço para a clareza e para que a voz da confiança comece a se manifestar. É um pequeno passo que pode levar a uma grande transformação em como você lida com as decisões do dia a dia. A rendição a essa voz interior não significa inação ou passividade. Muito pelo contrário, é um ato de coragem e de profunda resiliência. Significa confiar que há uma inteligência maior operando e que você faz parte dela. Por exemplo, se você está em um dilema profissional, sua lógica pode te dizer para ficar no emprego seguro, mas sua intuição pode gritar por uma mudança, por um caminho que pareça arriscado, mas que promete maior realização. É nesse ponto que a gratidão por cada sinal, por cada empurrãozinho do universo, começa a fazer a diferença. Essa integração da intuição em sua vida não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo de escuta, de observação e de aprendizado. É como cultivar um jardim. Você planta a semente, rega, cuida e, com o tempo, vê a flor desabrochar. Da mesma forma, ao acolher sua intuição, você começa a ver as flores da serenidade e da libertação em sua vida, percebendo que a dor que antes parecia insuportável era apenas um convite para uma nova perspectiva. Então, que tal começar a observar os pequenos sinais? Aquela sensação estranha, aquele feeling sobre uma pessoa, uma decisão. Não os descarte. Tente apenas reconhecê-los. Ao fazer isso, você não só se abre para uma vida com mais fluidez, como também para a possibilidade de encontrar conexões mais profundas. Quem sabe até aquela alma gêmea que está esperando que você ouça a melodia do seu próprio coração. É um ato de desapego das expectativas e um convite para o novo. Perceba que, ao dar espaço à intuição, você está, na verdade, fortalecendo sua confiança na vida e em si mesmo. A transformação é inevitável quando paramos de lutar contra as correntes internas e começamos a remar a favor da nossa própria essência. A próxima etapa dessa jornada nos mostrará como o fim da resistência pode, de fato, abrir portas para uma aceitação que transcende qualquer entendimento. Meu caro, chegou a hora de falar sobre algo que a gente tenta evitar a todo custo: a resistência. É impressionante como nossa mente insiste em lutar contra o inevitável, não é mesmo? A gente se apega a situações, a pessoas, a resultados que claramente não nos servem mais. E essa teimosia só serve para prolongar a dor. É como tentar segurar areia com a mão. Quanto mais forte a gente aperta, mais ela escorre pelos dedos. E no fim das contas, o que sobra é a exaustão e a sensação de que fomos derrotados pela própria vida, quando, na verdade, a rendição era o caminho mais sábio. Sabe, a lógica nos ensina a planejar, a controlar, a estar sempre no comando. E quando a vida nos apresenta um cenário que foge completamente do nosso script, a primeira reação é de negação, de batalha. Mas a intuição muitas vezes já nos deu o recado: solte as rédeas. Essa é a chave para encontrar a verdadeira serenidade e a aceitação. É um paradoxo, eu sei, mas a liberdade só se manifesta quando paramos de nos acorrentar às nossas próprias expectativas e ao desejo de controle. A transformação começa quando a gente se permite respirar e simplesmente observar. Esse ato de soltar não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É uma demonstração de imensa resiliência e confiança no fluxo da vida. É como o surfista que não luta contra a onda, mas a usa para deslizar com fluidez. A dor que sentimos ao resistir é um convite persistente para mudarmos nossa abordagem, para percebermos que a vida tem seus próprios planos, muitas vezes muito melhores do que os nossos. A libertação surge quando entendemos que não precisamos carregar o peso de tentar controlar o incontrolável. Quando a gente se permite a rendição, um alívio imediato se instala. O peito, que antes estava apertado, começa a relaxar. É como se um nó desatasse por dentro. Essa não é uma aceitação passiva, de desistir de tudo, mas uma aceitação ativa, consciente, que nos permite agir com mais sabedoria e menos sofrimento. É a coragem de dizer sim ao que é, mesmo que não seja o que a lógica esperava, e confiar que há uma clareza esperando do outro lado da tempestade. Um exemplo prático disso?
Pense em um relacionamento que terminou. Sua lógica e seu ego podem gritar para você lutar, para tentar reverter a situação. Mas sua intuição pode estar sussurrando que é hora de seguir em frente. A dor da perda é real, mas a resistência em aceitá-la só prolonga o sofrimento. Ao se permitir o luto e a aceitação, você se abre para a possibilidade de uma nova conexão, talvez com uma alma gêmea que espera por um coração desapegado e livre. Essa é uma jornada de desapego, de reconhecer que certas coisas não nos pertencem mais e que tentar segurá-las só nos impede de avançar. É um convite à gratidão pelas experiências vividas, mesmo as dolorosas, porque cada uma delas trouxe uma lição valiosa. Ao invés de ver a perda como uma tragédia, podemos encará-la como uma transição, uma passagem para algo novo, para um estado de maior integração e paz interior. A chave está em praticar a observação. Da próxima vez que sentir a resistência surgir, perceba-a. Pergunte a si mesmo: estou lutando contra o vento? Ao invés de reagir impulsivamente, respire fundo e convide a aceitação para a sua experiência. Essa prática constante é o que vai, aos poucos, dissolver o peso e abrir espaço para uma fluidez que a vida anseia em te oferecer. É um processo que nos ensina humildade, mostrando que não somos os únicos arquitetos do nosso destino. Há algo muito maior em jogo, e a nossa parte é aprender a dançar com essa força. A transformação é inevitável quando paramos de tentar controlar o ritmo e simplesmente nos permitimos ser guiados. A clareza que surge depois dessa rendição é um presente que nos prepara para a próxima fase dessa jornada. Entender o fim da resistência é o primeiro passo para uma libertação genuína, e essa libertação nos leva diretamente a um novo estado de clareza, que não chega como um raio, mas como as ondas suaves de um mar calmo depois de uma grande tempestade. Depois de finalmente soltar as rédeas e permitir a rendição, meu amigo, uma coisa mágica começa a acontecer. A clareza se instala. Não pense que ela chega de repente, como um raio em céu azul. Não. A clareza é mais como o sol nascendo devagarzinho depois de uma noite de tempestade, sabe? Ela vem em ondas sutis, trazendo consigo um alívio silencioso, quase imperceptível no início, mas que vai se aprofundando e revelando um novo entendimento sobre todas aquelas experiências passadas que antes pareciam tão turvas e dolorosas. É a intuição ganhando voz depois de tanto tempo abafada pela lógica. É como se a alma percebesse que não precisa mais carregar o peso da resistência. A gente se liberta daquela corda que nos prendia e, de repente, o olhar se transforma. As mesmas situações, as mesmas pessoas, os mesmos desafios que antes geravam tanta dor, agora são vistos sob uma nova luz. Essa é a verdadeira libertação. Não é que os problemas desapareçam, mas a forma como os enxergamos muda radicalmente. A resiliência que a gente nem sabia que tinha se mostra em todo o seu esplendor, e a gente percebe a força que sempre esteve ali. Essa clareza que emerge é um presente que a aceitação nos oferece. Ela não depende de fatores externos. Muito pelo contrário, é uma serenidade interna que floresce, independentemente do caos lá fora. É como se a gente encontrasse um porto seguro dentro de nós mesmos. E essa redescoberta nos ensina uma lição valiosa sobre a paciência e o tempo. Nem todas as respostas vêm de imediato, e essa é uma das belezas desse processo. A confiança no tempo divino e no nosso próprio ritmo se fortalece. Pense em um período difícil da sua vida, algo que te causou muita dor. Enquanto você resistia, tudo parecia um emaranhado sem sentido. Mas quando você se permitiu a rendição e o tempo passou, não foi como se uma nova perspectiva se abrisse? Aquilo que parecia uma montanha intransponível, hoje pode ser visto como um degrau importante na sua transformação. Essa é a clareza agindo, mostrando que cada desafio nos molda e nos prepara para algo maior. Essa nova visão nos convida à gratidão, não só pelas coisas boas, mas também pelos percalços. Cada experiência, inclusive as que nos fizeram chorar, contém uma semente de sabedoria, e a lógica que antes dominava, agora começa a se alinhar com a intuição, formando um mapa muito mais completo da realidade. É um processo de integração onde cada fragmento do passado
é acolhido como parte essencial de quem você se tornou. Sem essa dor, talvez você não tivesse alcançado essa clareza. A fluidez surge quando paramos de lutar contra as nossas próprias histórias. Não é sobre apagar o passado, mas sobre ressignificá-lo. Ao invés de ser um peso, ele se torna um trampolim. E essa clareza nos ajuda a identificar o que realmente importa e o que é apenas ruído. Quem sabe, ela não te mostra até mesmo a direção para uma conexão com uma alma gêmea, alguém que compreenda a profundidade da sua jornada. O desapego do antigo permite que o novo se manifeste. Para começar a cultivar essa clareza, comece a registrar seus pensamentos e sentimentos em um diário. Não se preocupe com a gramática ou a lógica, apenas escreva o que vier à mente. Essa prática de externalizar o que está dentro ajuda a organizar as ideias e a identificar padrões. Você vai se surpreender com o que emerge, com a forma como a intuição começa a te dar as respostas que você tanto buscava. A clareza depois da tempestade é um atestado de que você sobreviveu, sim, mas também prosperou. É a prova de que a transformação é possível e que a resiliência é uma força inabalável que reside em você. É um convite para olhar para frente com confiança, sabendo que cada fase, cada vento e cada calmaria tem um propósito. E é exatamente essa dissolução do peso que a clareza traz que nos conduz ao próximo estágio, onde as velhas amarras se desfazem, abrindo espaço para uma liberdade inimaginável. Quando a clareza finalmente se instala, meu amigo, é como se um peso que parecia inamovível começasse, devagarzinho, a se desvanecer. Sabe aquela sensação de carregar uma mochila cheia de pedras e, de repente, alguém tira uma por uma? É exatamente isso. As memórias pesadas, o acúmulo emocional de anos de resistência e dor que nos oprimiam, começam a se diluir. É a verdadeira libertação que se manifesta, trazendo consigo uma leveza que a lógica jamais poderia prever. Essa dissolução do peso não é um esquecimento, é uma ressignificação. As experiências continuam lá, claro, mas a carga emocional atrelada a elas diminui. É como olhar para uma foto antiga. A imagem está lá, mas a intensidade da emoção que ela despertava pode ter mudado. Essa é a transformação em ação, permitindo que a mente se abra para um espaço de silêncio, onde a vida não é mais vista como uma luta constante, mas sim como um convite, um gentil chamado para viver com mais fluidez, compaixão e serenidade. A intuição floresce nesse novo espaço, mostrando que a vida é muito mais do que a soma das nossas batalhas. Essa liberdade de não estar mais preso ao passado nos permite uma visão mais terna da vida e, por incrível que pareça, dos outros. A gente passa a enxergar as pessoas com mais empatia, compreendendo que cada um carrega suas próprias mochilas. E, de repente, as pequenas coisas ganham um brilho diferente, e a aceitação se torna a linguagem do coração. Essa mudança de perspectiva é tão profunda que afeta até mesmo a forma como nos relacionamos. Aquelas mágoas antigas, os ressentimentos que nos impediam de ter conexões genuínas, começam a se desfazer. A confiança no processo da vida se aprofunda, e a gente se permite ser mais vulnerável, mais autêntico. É nesse espaço de leveza que muitas vezes encontramos a alma gêmea, não porque a procuramos desesperadamente, mas porque nos tornamos o tipo de pessoa que atrai a verdadeira conexão. Para começar a dissolver esse peso, experimente a prática do perdão. Não apenas perdoar os outros, mas principalmente perdoar a si mesmo pelas escolhas do passado, pela resistência que talvez você tenha tido. Você pode escrever uma carta para si mesmo ou para alguém que precisa perdoar, mesmo que não a envie, liberando a dor acumulada. Essa é uma forma poderosa de desapego e um ato fundamental de gratidão pela oportunidade de recomeçar. A resiliência que nasce desse processo é algo que você vai carregar para o resto da vida. Você percebe que é capaz de passar por momentos difíceis e sair deles mais forte, mais leve e com uma clareza renovada. É um atestado da sua capacidade de transformação e de adaptação. A vida, com suas idas e vindas, se torna uma dança e não mais uma briga. Essa integração das experiências, dissolvendo o peso delas, nos permite viver o presente de uma forma muito mais plena.
Não estamos mais constantemente revisitando o passado com dor ou ansiedade. Estamos aqui, agora, com os pés no chão, prontos para o que vier, com um senso de serenidade que é contagiante. É um convite para saborear cada momento e cada pequena alegria. A liberdade que vem com a dissolução do peso é, em essência, a liberdade de ser você mesmo, sem as amarras do que foi. É a aceitação de quem você é hoje, com todas as suas marcas, mas sem o fardo pesado delas. É uma celebração da fluidez e da capacidade de se reinventar, dia após dia. E essa beleza de se ver livre do peso nos leva a um entendimento ainda mais profundo. A beleza do inevitável. A sabedoria de que algumas coisas simplesmente são e que nelas reside uma força transformadora. Sabe, meu amigo, a vida guarda uma beleza oculta, quase secreta, em cada encerramento, em cada despedida e até mesmo naqueles momentos de silêncio que, à primeira vista, podem parecer cruéis e cheios de dor. É a beleza do inevitável. A gente teima em lutar contra o que não pode ser mudado, contra a lógica da impermanência, mas a sabedoria ancestral nos lembra que as estações da alma, assim como as da natureza, não podem ser apressadas nem adiadas. Elas têm seu tempo certo, e a aceitação disso é o que nos traz a verdadeira serenidade. Quantas vezes a gente não tenta forçar um amor a permanecer, ou um projeto a vingar, mesmo quando a intuição já está gritando que o ciclo acabou? Essa resistência é o que mais nos faz sofrer. É como tentar manter uma folha verde no galho no meio do outono. A natureza sabe que é hora de soltar, mas a gente insiste em segurar. A libertação surge quando a gente se permite observar e honrar o tempo de cada fase, seja ela de grande amor, de cura profunda ou de simples desapego. Essa percepção traz uma serenidade que não se baseia na negação, mas na confiança profunda. É a certeza de que há um propósito maior, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo com a nossa lógica limitada. Essa confiança nos permite ver a dor e a perda não como fardos a serem carregados indefinidamente, mas como oportunidades disfarçadas de renascimento. Cada fim é, na verdade, um novo começo à espera, uma chance para a transformação florescer. Pense nos ciclos da natureza. O inverno parece uma fase de morte, de recolhimento, mas é exatamente nesse período que a semente se prepara para brotar na primavera. Assim, é com a nossa alma. Os momentos de recolhimento, de encerramento, são cruciais para que possamos nos reorganizar internamente e ganhar clareza. A resiliência se mostra exatamente na nossa capacidade de atravessar esses invernos, confiando que a primavera, com suas novas flores e cores, sempre chega. A gratidão surge naturalmente quando começamos a ver a beleza do inevitável. Agradecemos não apenas pelas conquistas e pelos verões ensolarados, mas também pelas perdas e pelos invernos rigorosos, porque cada um deles trouxe uma lição. É um convite à integração de todas as experiências, transformando o que antes era visto como tragédia em uma transição, uma passagem necessária para um novo estado de ser, mais sábio e com maior fluidez. Para praticar essa aceitação dos ciclos, tente o exercício da observação. Olhe para a natureza ao seu redor. Observe as árvores perdendo suas folhas no outono, os rios que seguem seu curso, mesmo com obstáculos. Perceba como tudo flui e se transforma. Ao internalizar essa lógica natural, você começará a aplicar a mesma confiança aos seus próprios ciclos de vida, permitindo que a intuição te guie para o que precisa ser solto e o que precisa ser nutrido. Essa rendição ao tempo da vida não significa passividade. Significa agir com sabedoria, reconhecendo que, por mais que a gente queira apressar ou segurar algo, há forças maiores em jogo. É um ato de desapego das nossas pequenas vontades egóicas em favor de um bem maior. E é nesse desapego que a gente encontra uma liberdade surpreendente, um espaço para que novas possibilidades, inclusive a conexão com uma alma gêmea, se manifestem. A beleza do inevitável é a compreensão de que a vida é um fluxo constante. E ao invés de remar contra a maré, a gente aprende a navegar com ela, aproveitando cada onda. É a aceitação de que a dor faz parte do caminho, mas que ela não precisa ser uma prisão.
Pelo contrário, ela pode ser o catalisador para a sua maior transformação. E essa rendição a essa dança cósmica nos leva ao próximo passo. Um convite para soltar as rédeas de forma ainda mais profunda, confiando no cavalo que já conhece o caminho. Meu amigo, a rendição é uma palavra que muitas vezes assusta, não é mesmo? A lógica nos ensina que render-se é sinônimo de fraqueza, de desistência. Mas eu te digo que a rendição silenciosa é, na verdade, um dos atos mais poderosos e corajosos que podemos realizar. Não se trata de desistir da vida, de jogar a toalha, mas sim de parar de lutar contra ela. É como soltar as rédeas de um cavalo que conhece o caminho melhor do que quem o conduz. Sua intuição sabe disso há muito tempo, mas a resistência ainda insiste em segurar. Imagine-se em um rio. Se você lutar contra a correnteza, vai se cansar, se debater, e no fim, a dor será imensa. Mas se você se soltar, se entregar ao fluxo, a água te levará. A rendição é exatamente isso, uma aceitação profunda do inevitável que transforma a jornada em uma dança, onde cada passo, mesmo sem uma compreensão imediata da lógica, faz parte de um todo maior. É a libertação da necessidade de controlar cada milímetro do seu percurso. Essa aceitação não é passividade, mas uma serenidade ativa que nos convida a colaborar com a vida, em vez de brigar com ela. Ela nos ensina a humildade, mostrando que não controlamos nosso destino, mas somos parte de algo muito, muito maior. E essa percepção traz uma clareza que acalma a alma e nos preenche de confiança. É a resiliência na sua forma mais pura, a capacidade de se dobrar sem quebrar, de fluir com o que a vida apresenta. Pense em um momento em que você tentou forçar uma situação a acontecer e não deu certo. A dor e a frustração foram intensas, certo? Agora, lembre-se de uma vez em que você simplesmente soltou, confiou, e as coisas se resolveram de uma forma inesperada, talvez até melhor do que você imaginava. Essa é a magia da rendição silenciosa operando. É a vida mostrando que ela tem seus próprios planos e que eles podem ser incrivelmente generosos quando a gente permite. Um exercício simples para praticar essa rendição é a meditação. Não precisa ser algo complexo. Basta sentar em silêncio por alguns minutos, fechar os olhos e observar a sua respiração. Quando os pensamentos surgirem, e eles vão surgir, apenas os observe, sem julgamento, e os deixe ir. Essa prática te ensina a soltar o controle, a experimentar a fluidez do momento presente e a cultivar a gratidão por essa pausa, por essa oportunidade de se reconectar com sua intuição. Essa transformação que vem com a rendição é um processo de desapego das expectativas. Não significa que você não terá sonhos ou objetivos, mas que você os perseguirá com uma leveza diferente, sem a angústia do resultado. A lógica nos cobra metas rígidas, mas a rendição nos convida a apreciar o processo, a integração de cada experiência como parte da nossa jornada. Quem sabe, ao se render, você não abre espaço para uma alma gêmea que está esperando um coração leve e aberto? A rendição silenciosa é uma celebração da resiliência humana, da nossa capacidade de nos adaptar e de encontrar paz mesmo diante da incerteza. É a prova de que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em saber se levantar e, mais importante, em saber quando é hora de se entregar ao fluxo. A dor se torna um mensageiro e não um algoz. Essa aceitação do inevitável muda nossa percepção de tudo. O que antes era encarado como tragédia se revela como uma transição, uma passagem para algo novo. E essa perspectiva renovada nos prepara para o próximo e crucial passo, o chamado da gratidão, que transforma tudo em bênção. Chegamos a um ponto crucial, meu amigo. O chamado da gratidão. É aqui que a verdadeira alquimia acontece. O que antes parecia ser um peso insuportável, de repente, se transforma em liberdade pura. Nossa lógica nos ensina a ser gratos pelas conquistas, pelos dias de sol, pelos ganhos. Mas o convite aqui é mais profundo. É adotar uma postura de gratidão também pelas perdas, pelas tempestades, pelas dores que nos marcaram. Parece contraintuitivo, eu sei, mas é nesse gesto que reside uma transformação poderosa. Cada experiência, especialmente as mais difíceis,
se torna parte de um fio contínuo que nos leva de volta à nossa essência. É como se a intuição nos sussurrasse que não há erros, apenas aprendizados. Ao invés de ver o fim de um relacionamento, uma demissão ou uma desilusão como um castigo, a gratidão nos permite encará-los como lições valiosas, degraus para a nossa serenidade e clareza. A resistência em aceitar essas fases, no entanto, é o que mantém o peso. Quando a gente consegue ser grato até pelos nãos da vida, uma nova perspectiva se abre. A aceitação do inevitável muda nossa percepção. O que antes era encarado como tragédia se revela como uma transição, uma passagem necessária para algo novo, para uma nova fase com mais fluidez. É a resiliência se manifestando de forma sublime, mostrando que somos capazes de encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda. A confiança no processo da vida se fortalece exponencialmente. Pense nisso. Qual foi a maior lição que você aprendeu com uma grande perda ou dificuldade? Muito provavelmente, foi algo que você não teria aprendido em um momento de conforto. A dor nos lapida, nos ensina sobre a nossa própria força, sobre o que realmente importa. A gratidão é a ferramenta que nos permite extrair essa sabedoria, transformar o veneno em remédio. É um ato de desapego das expectativas e de profunda integração de tudo o que vivemos. Para começar a cultivar essa gratidão abrangente, pratique o diário da gratidão diariamente. Anote não apenas 3 coisas boas que aconteceram, mas também uma dificuldade ou perda, e a lição que você conseguiu extrair dela. Mesmo que no começo pareça forçado, a consistência vai, aos poucos, reprogramar sua mente para encontrar o valor em todas as experiências. Você vai ver como sua intuição começa a apontar para conexões que você antes não percebia. Essa transformação através da gratidão é um processo contínuo de reeducação do olhar. Você se liberta daquele peso de ter que ser perfeito, ou de ter uma vida sem problemas. E ao fazer isso, você abre espaço para a verdadeira liberdade. Quem sabe, essa nova perspectiva não te prepara para reconhecer uma alma gêmea. Alguém que compreenda a beleza das suas cicatrizes e celebre a sua jornada completa. A rendição silenciosa às lições da vida, aliada à gratidão, nos torna mais fortes, mais compassivos e mais serenos. Não é sobre apagar a dor, mas sobre honrá-la como uma parte essencial da sua história. É um ato de confiança no design maior da existência, sabendo que cada peça se encaixa, no seu devido tempo. Essa libertação que a gratidão nos proporciona é um convite para a próxima etapa. A integração da experiência, onde cada fragmento do passado é acolhido, sem deixar feridas abertas, mas sim marcas de força. Ah, meu amigo, chegamos a um momento crucial da jornada, a integração da experiência. Este não é um ponto de chegada para esquecer o passado, para apagá-lo da sua história. Muito pelo contrário. É o processo de acolher cada fragmento vivido, cada alegria e cada dor, como parte essencial de quem você se tornou. A lógica às vezes nos empurra para a ideia de superar e deixar para trás. Mas a intuição nos sussurra que a verdadeira cura está em absorver, em integrar tudo o que fomos e somos. Essa integração acontece de forma lenta, gradual, como um rio que encontra seu leito natural após enfrentar obstáculos. É um processo de profunda reflexão e aceitação do que vivemos, permitindo que as experiências marquem nossas vidas. Sim, mas sem deixar feridas abertas, sangrando no presente. A rendição a essa jornada interna é o que nos permite transformar as cicatrizes em símbolos de resiliência e força, e não mais em fontes de dor constante. Este processo não envolve apenas a cura das feridas, mas também o reconhecimento de que a dor pode, sim, nos proporcionar uma força e uma resiliência incríveis. É como se cada desafio tivesse sido um forjamento, tornando você mais robusto, mais apto a lidar com os ventos da vida com maior fluidez e serenidade. A clareza que surge dessa integração é a compreensão de que cada passo foi necessário para te trazer até aqui, com a liberdade de ser quem você é hoje. Pense em um artista. Ele não apaga os esboços ou as pinceladas iniciais de uma obra. Ele os integra ao quadro final, dando-lhe profundidade e história. Assim é com a nossa vida. Cada erro,
Cada desvio, cada momento de resistência ou de gratidão faz parte da obra-prima que você está se tornando. E é essa confiança no processo que nos permite olhar para trás sem arrependimentos, mas com uma profunda sensação de transformação. Para praticar a integração, sugiro um exercício simples: a linha do tempo da vida. Pegue um papel grande ou um quadro e crie uma linha, marcando os momentos mais significativos da sua vida, bons e ruins. Ao lado de cada um, escreva uma frase sobre o que você aprendeu ou como aquilo te transformou. Perceba como tudo se conecta, como sua intuição pode revelar padrões e propósitos que sua lógica antes não via. Essa integração das experiências é um ato de profundo desapego das idealizações do que deveria ter sido e um abraço ao que foi. É um convite para que a gratidão se estenda a cada capítulo, sem exceção. E ao fazer isso, você abre espaço para que a verdadeira liberdade de ser quem você é se manifeste plenamente, sem amarras. Quem sabe, ao se aceitar por completo, você não atrai uma alma gêmea que se encanta exatamente pela complexidade e riqueza da sua jornada? É um processo que nos ensina a amar a nossa história completa, com todos os seus altos e baixos. A dor que antes era vista como inimiga, agora se transforma em uma mestra, uma fonte de sabedoria e de resiliência. Não há mais necessidade de esconder partes de si mesmo, pois tudo é parte da sua transformação. A integração é a base para a aceitação de novas experiências, para a beleza de se abrir ao desconhecido, sabendo que você tem a capacidade de acolher o que vier e transformá-lo em algo valioso. Ah, meu amigo, depois de toda essa jornada de integração e rendição, surge uma beleza singular. A beleza da aceitação de que o novo não precisa ser compreendido de imediato. A gente tem uma mania danada de querer entender tudo na hora, de encaixar cada peça do quebra-cabeça da vida, usando a lógica antes mesmo de ver a figura completa, não é? Mas a vida, com sua sabedoria, nos convida a um ato de pura confiança, abrir a porta para o desconhecido com a mesma curiosidade de uma criança, sem a necessidade de ter todas as respostas. Aceitar novas experiências pode ser um ato desafiador, especialmente quando estamos diante do que não sabemos. Nossa resistência natural nos faz querer certezas, um mapa detalhado, mas essa aceitação não exige uma compreensão instantânea. Ela pede um acolhimento, semelhante a abrir a porta de casa para um hóspede que não conhecemos. Sua intuição pode até dar umas pistas, mas a verdade é que nem tudo precisa fazer sentido na hora. E aí reside a libertação de um peso imenso, o de ter que saber tudo. Essa abertura é um poderoso exercício de confiança e fé. Ao permitir que o novo entre em nossas vidas, nos entregamos a uma transformação necessária que pode ocorrer. É a serenidade de saber que nem todo o caminho é claro desde o início, e que muitas das maiores descobertas vêm de passos dados na incerteza. É a resiliência de um espírito que não teme o desconhecido, mas o abraça como uma oportunidade. Pense em quando você experimentou algo totalmente novo pela primeira vez, um prato diferente, um lugar desconhecido, um hobby inusitado. No começo, talvez você não tenha compreendido totalmente a experiência, mas a curiosidade e a aceitação te impulsionaram. Com o tempo, a clareza veio, e talvez aquilo se tornou algo que você ama. Assim é com as grandes mudanças da vida. Muitas vezes, a dor inicial da incerteza se dissolve na fluidez do aprendizado. Para começar a praticar essa aceitação do novo sem a necessidade de compreensão imediata, comece com pequenas coisas. Que tal experimentar um novo caminho para o trabalho? Ler um livro de um gênero que você nunca leu? Ou conversar com alguém que pensa completamente diferente de você? Observe a sua reação, a resistência que surge, e então, com gratidão, se permita a abertura. Veja o que acontece quando você simplesmente deixa ser, sem julgamento prévio. Essa beleza da aceitação nos ensina a ter mais paciência conosco e com o processo da vida. É um ato de desapego das nossas idealizações de como as coisas deveriam ser, abrindo espaço para o que pode ser. E nesse espaço, novas possibilidades surgem, novas conexões, quem sabe até a manifestação de uma alma gêmea
que se encanta pela sua abertura e coragem. A rendição silenciosa a essa beleza é a prova de que você está crescendo, expandindo. A dor que antes era causada pela rigidez em querer entender, agora se transforma na liberdade de simplesmente viver e experimentar. É um convite para que sua intuição se torne seu guia principal, confiando que ela te levará para onde você precisa ir, mesmo sem saber o destino exato. Essa aceitação profunda do novo, mesmo sem compreendê-lo, é a porta de entrada para a próxima grande aventura. O abandono de formas antigas de ser, uma transformação que é não apenas um ciclo que se encerra, mas uma versão completamente nova de você que emerge. 10. O abandono de formas antigas. A travessia para o novo não é apenas sobre finalizar um ciclo. Trata-se de uma mudança profunda onde deixamos para trás uma antiga maneira de existir. E então, meu amigo, chegamos a um portal. A travessia para o novo não é apenas sobre finalizar um ciclo, como quem vira uma página no calendário. Não, essa é uma mudança profunda, um verdadeiro abandono de formas antigas de ser. É como se você entrasse em uma nova fase da vida e, para isso, precisasse deixar para trás uma antiga versão de si mesmo, aquela que se apegava à resistência, à dor e à lógica do controle. Sua intuição já sabe que essa velha roupa não serve mais. Nesse processo de abandono, a gente não está perdendo nada essencial. Muito pelo contrário. Descobrimos algo valioso: a leveza e a liberdade que vem ao nos desapegar do peso do passado. É como soltar uma âncora que mantinha o navio parado. De repente, você se vê flutuando com mais fluidez, sem as amarras das velhas crenças, dos velhos medos, daquelas identidades que já não te servem. É a verdadeira transformação em ação. Essa é uma aceitação radical do que é novo, mesmo que ainda não tenha forma. É a confiança de que ao soltar o que foi, você cria espaço para o que será. E essa serenidade não é passividade, é uma resiliência ativa, a coragem de se reinventar. A clareza surge quando a gente entende que não precisamos carregar o fardo de quem éramos para nos tornarmos quem estamos destinados a ser. Pense em um casulo. A lagarta precisa abandonar completamente sua antiga forma para se tornar uma borboleta. Ela não carrega o casulo consigo. Assim é conosco. Se você continua tentando viver o novo com as estratégias e a mentalidade do antigo, a dor será inevitável. É preciso uma rendição silenciosa ao processo de metamorfose, confiando que a vida tem um design maior, muitas vezes mais belo do que a nossa lógica consegue imaginar. Para começar a abandonar essas formas antigas, faça um detox de hábitos e pensamentos. Identifique 3 hábitos ou pensamentos que você sabe que não te servem mais. Pode ser a mania de reclamar, a procrastinação, a crença de que você não é capaz. Com gratidão pelas lições que eles te trouxeram, decida conscientemente deixá-los ir. Você pode escrever em um papel e depois queimá-lo, com segurança, claro, como um ritual de desapego. Essa prática fortalece sua intuição e sua capacidade de libertação. Essa transformação profunda é um convite para a integração de uma nova versão de si mesmo. Não é sobre negar quem você foi, mas sobre reconhecer que você evoluiu. E essa evolução te torna mais apto a atrair o novo, as novas oportunidades e, quem sabe, até aquela alma gêmea que está esperando por um coração que se permite voar livremente. A dor que podemos sentir ao abandonar o familiar é real, mas ela é superada pela liberdade que advém desse ato de coragem. É a aceitação de que a vida é um fluxo constante de renovação e que estamos sempre em evolução. A resistência se desfaz quando percebemos que o maior presente que podemos nos dar é a permissão para ser uma versão mais autêntica e leve de nós mesmos. Essa liberdade que nasce ao nos desapegarmos do passado é o que nos prepara para o ápice da jornada. Viver com fluidez, onde o coração está pronto para navegar pela vida sem resistência, impulsionado pela coragem e pela confiança no novo. 11. Viver com fluidez. Como um coração livre do peso do passado, está pronto para viver não mais pela resistência, mas pela fluidez da vida, enfrentando desafios com adaptabilidade e coragem. Chegamos ao ponto alto, meu amigo. Viver com fluidez.
Depois de toda a jornada de desapego, rendição e integração, seu coração está livre do peso do passado, e isso é uma liberdade indescritível. Não estamos mais presos à resistência que nos causava tanta dor. Agora, a vida se apresenta como um rio que corre, e a gente, ao invés de lutar contra a corrente, aprendeu a nadar com ela, aproveitando cada curva, cada remanso. A intuição se torna sua principal bússola, guiando-o com leveza. Essa fluidez não significa ausência de desafios, de forma alguma, mas a maneira como os enfrentamos muda drasticamente. É a serenidade de quem sabe que a vida é feita de altos e baixos, mas que tem a resiliência e a confiança para se adaptar, para mudar de direção quando necessário. Não é mais a lógica rígida que nos governa, mas uma inteligência maior, que nos permite agir com mais clareza e menos esforço, como uma folha que dança ao vento. Um coração que se libertou das amarras do passado está mais leve, mais aberto às novas experiências. A aceitação se tornou um estado natural, e a transformação é vista como parte intrínseca do processo de viver. Você percebe que a verdadeira força não está em tentar controlar tudo, mas em confiar na sua capacidade de se adaptar, de aprender e de crescer a cada passo. Pense em um bailarino. Ele não briga com a música. Ele se entrega a ela, move-se com fluidez, adaptando seus passos ao ritmo. A vida é a sua música, e você se tornou esse bailarino. Os novos desafios não são mais vistos como inimigos, mas como oportunidades para aprimorar sua dança, para descobrir novas capacidades e para aprofundar sua gratidão por cada experiência. A dor se torna um lembrete de que você está vivo e em constante movimento. Para cultivar ainda mais essa fluidez, pratique a mente de iniciante. Em cada situação, mesmo as que você já conhece, tente abordá-la como se fosse a primeira vez, com curiosidade e sem pré-julgamentos. Desafie sua lógica a se abrir para novas perspectivas. Essa prática simples ajuda a quebrar padrões de resistência e a abraçar a liberdade de ver o mundo com novos olhos, permitindo que sua intuição flua livremente. Essa fluidez permite que você esteja mais presente, mais atento às oportunidades que surgem, inclusive aquelas que podem levar a uma conexão profunda com uma alma gêmea. Não há mais a urgência ou a carência do passado, mas a alegria de compartilhar a jornada com alguém que ressoa com a sua leveza e a sua capacidade de aceitação. É a integração de tudo o que você aprendeu, manifestada em um viver mais autêntico. O novo se transforma, então, em uma jornada emocionante, onde o caminhar se renova pela coragem de seguir em frente, sem o peso da expectativa, mas com a alegria da descoberta. A rendição silenciosa ao fluxo da vida te impulsiona para a frente, sabendo que cada momento é uma parte preciosa do seu caminho. Viver com fluidez é a celebração da sua transformação, da sua resiliência e da sua confiança inabalável na vida. É a prova de que a dor pode, de fato, se converter em um catalisador para uma existência mais plena e livre. Uau! Que jornada incrível fizemos até aqui, não é mesmo? Percorremos o caminho da resistência à rendição, da dor à liberdade, da lógica à intuição. Você viu como cada passo, cada aceitação, cada momento de gratidão foi essencial para construir a pessoa resiliente, serena e cheia de clareza que você está se tornando. A transformação não é um destino, mas um processo contínuo de fluidez, de se soltar e de acolher cada fragmento da sua experiência. Agora, pare por um instante e pense: qual foi o maior peso que você sentiu durante essa leitura? Aquela dor persistente, aquela resistência que te acompanha há tempos. Você está realmente disposto a continuar carregando essa bagagem ou sente o chamado para a liberação que a rendição e o desapego podem trazer? E se eu te dissesse que a sua intuição já tem todas as respostas, bastando que você se permita ouvi-la com mais confiança? Lembre-se, a vida é um convite constante à integração das suas histórias, à aceitação do novo e à gratidão por cada lição. Qual é o primeiro passo, por menor que seja, que você pode dar hoje para soltar as rédeas e começar a viver com mais fluidez? A transformação está ao seu alcance, esperando que você abrace a beleza do inevitável e a sua própria resiliência.
Não se prive da chance de viver uma vida mais leve, com mais clareza, e quem sabe, encontrar aquela alma gêmea que ressoa com a sua mais nova e autêntica versão. Se este conteúdo tocou seu coração e te inspirou a dar esse salto para uma vida com mais liberdade, não fique de fora. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando nossos próximos conteúdos. Vamos juntos nessa jornada de transformação e serenidade.